Pessoal, hoje a gente vai continuar abordando aí a parte de geometria espacial, né? A gente vai falar um pouco aí de algumas particularidades de elementos que são semelhantes, né? Vamos dar uma olhada aí na matéria. Geometria espacial, sólidos semelhantes. Dois sólidos S1 e S2 são ditos semelhantes se e somente se possuem todos os ângulos correspondentes congruentes e todos os elementos lineares homólogos proporcionais. Por exemplo, ao seccionar uma pirâmide ou um cone por um plano beta, paralelo ao plano alfa das bases, os sólidos obtidos acima do plano beta são respectivamente semelhantes aos sólidos originais. Então, olha só. Aqui ele está mostrando que essa semelhança é entre o sólido que a gente obteve com essa partida, né? essa divisão. Esse sólido é semelhante com o sólido original, e não com o sólido que está do lado nesse caso aqui, tá? Então, essa relação de semelhança de sólidos semelhantes sempre vai se dar em relação ao novo sólido, né? Com relação ao original, tá? Nunca, a não ser que às vezes sejam sólidos de mesma figura geométrica com sólido que estiver ao lado, alguma coisa assim, né? Os sólidos compreendidos entre os planos alfa e beta são denominados, respectivamente, tronco de pirâmide e tronco de cone. E então, a gente tem aqui, ó, a gente tem uma pirâmide em que a gente seccionou, né, pelo plano beta, e aí a gente teve uma pirâmide menor aqui, que ela é semelhante à pirâmide original, né, e o que tiver entre o plano beta e o plano alfa, ele vai ser chamado de tronco de pirâmide. Ao lado aqui a gente tem um cone, né, que foi seccionado também pelo plano beta, onde a gente formou um cone menor aqui em cima, e ele também é semelhante ao cone original. Então a gente pode usar relações relações diretas entre as medidas dele, né? Assim como entre o plano beta e o plano alfa, a gente tem o tronco do cone, que também é uma figura em que temos duas bases, uma base menor em cima e uma base maior embaixo. Razão de semelhança de dois sólidos. A razão de semelhança entre dois sólidos semelhantes é o número real K positivo obtido pela razão entre dois segmentos lineares homólogos desse sólido. Como a gente vê aqui, ó, duas pirâmides, né? Elas são semelhantes, né? Como a gente vê aqui, porém uma é a escala da outra, né? A menor é uma escala da maior. Ou vice-versa, porque a escala eu posso usar tanto para aumentar como para diminuir. Aí a gente vê aqui, ó, que nos sólidos das figuras, né, que é essa figura aqui, ó, são exemplos de segmentos lineares, ó, VA, V e A, e V' e A', são lineares homólogos, né? V e B e V, V' e B', VC, V' e C', VD, V' e D', VO, V' e O', AD, A' e D', né? Aí a gente vai ver que, como eles são lineares homólogos, a relação de tamanho de V a A vai ser a relação de V para A', né? Quando dois sólidos S1 e S2, como nas figuras ao lado, são semelhantes, a razão é K. Aí vai ser um valor em relação a essa razão. Letra A, a razão entre dois elementos lineares, quaisquer é K, né?
A razão entre as áreas correspondentes é K ao quadrado e a razão entre os volumes correspondentes é K ao cubo. Isso aí é bom a gente gravar, né, ou a gente entender, porque como é uma constante, então se eu tenho em relação a só uma das suas medidas, seja ela largura, profundidade ou altura, eu tenho essa constante K. Porém, como a área ela vai levar em relação duas medidas dessa, né? Eu tenho que K elevado ao quadrado. E o volume, que vai levar em relação a as três medidas, né? Que é largura, profundidade e altura, eu tenho que a razão é K ao cubo. Tronco de pirâmide de bases paralelas. Aí aqui a gente vê, ó, a gente relembrando a primeira figura lá que a gente viu que a gente seccionou uma pirâmide. Acima do plano beta tinha uma pirâmide menor, que tem semelhança com a pirâmide original. E entre o plano beta e o plano alfa, a gente tinha um tronco de pirâmide, que forma mais ou menos isso aqui, ó. A gente tem uma base menor, uma base maior, podemos ter a altura e nós temos a aresta lateral, né? Sendo a área da base AB a área da base menor, AB maiúsculo a área da base maior, AL a área lateral, H a altura e V o volume do tronco. A gente pode calcular tanto o volume do tronco como o volume da figura. Então, vai de acordo com o que as questões nos pedirem, né? Considerando isso, nós temos, letra A área lateral é a soma das áreas das faces laterais. Se eu consigo calcular a área dessa face aqui, a área lateral vai ser a soma das áreas laterais, né? A área total, AT, é a área total é igual à área da base mais a área da base maior, mais a área da base menor, mais as áreas laterais. E o volume vai ser H sobre 3 vezes a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada da multiplicação da área da base maior sobre vezes a base da área menor. Isso aí são fórmulas que a gente vai ter que aprender a usar. Exemplo. A figura seguinte mostra um tronco de uma pirâmide regular de bases paralelas, né? As bases menor e maior são hexágonos regulares de lados, respectivamente, 4 raiz de 3 e 10 raiz de 3, considerando que a altura H mede 12, calcule. Letra A, apotema da base menor e a área da base menor. Aqui, ó, a gente tem que a fórmula da apotema é o que? É L, né? Raiz de 3 sobre 2. Isso é fórmula. Todo hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, né? Porque como ela é um hexágono, ela vai dar 6 triângulos, como está aqui, ó. 6 triângulos. O apotema R da base, aí no caso a gente quer saber a distância da base até um dos seus lados, né? Que é a apotema, é a altura de um desses triângulos equiláteros, portanto, ó, a gente tem, ó, que como a base a gente consegue dividir em 6 triângulos, a apotema, que é a distância do centro da base até seu lado, vai ser a mesma coisa que a altura do triângulo, né? Do triângulo equilátero nesse caso, porque como a base é hexagonal, a gente consegue formar triângulos equiláteros. Então, R é igual a L raiz de 3 sobre 2, e o L, no caso, seria o valor o valor do seu lado, né? No caso aqui, como a gente está falando da base menor,
o lado é 4 raiz de 3. Ó. Aí eu vou ficar com 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Simplifico aqui com aqui, eu vou ficar com 2. E aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, né? Porque 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Posso simplificar, posso cortar as raízes, vou ficar com 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho que a apotema é R. É R, e no caso, sendo R, o valor 6 centímetros, né? Gravem essas fórmulas. A área da base menor é igual a 6 vezes a área de um triângulo, né? Se eu tenho que a base eu consigo dividir em 6 triângulos, eu calculo a área de um triângulo e multiplico por 6, por serem triângulos equiláteros, são triângulos iguais. De um triângulo equilátero de lado 4 raiz de 3. Portanto, ó, a área da base menor é 6 vezes o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, que é a fórmula do cálculo da área do triângulo. Então, ó, o lado é raiz de 3 sobre 4 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Então, eu vou ter que, ó, o quadrado do primeiro, quadrado de 4, 16, quadrado de raiz de 3 é 3 mesmo. Então, eu vou ficar com 6 vezes 16 vezes 3 raiz de 3 sobre 4. Posso simplificar o 4 com 16 e isso vai dar 72 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, eu já fiz o cálculo da área da base menor. Letra B. Apotema da base maior e a área da base maior. No caso, agora tudo da base maior. Como todo hexágono regular, pode ser dividido em 6 triângulos, né? a mesma consideração da base menor, porque, por ser uma pirâmide, formam a mesma figura, né? Que são hexágonos. A apotema R da base maior é a altura de um dos triângulos equiláteros, portanto, a mesma relação que a gente viu na base menor, né? Que vai ser lado vezes raiz de 3 sobre 2. O lado aí, no caso, é 10 raiz de 3, né? Eu posso simplificar 10 com 2 dá 5, raiz de 3 com raiz de 3 dá 3, 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho que a apotema, que é o R maiúsculo aqui no caso, vale 15. Para calcular a área, a mesma coisa, né? Eu posso multiplicar 6 vezes a área de um dos triângulos, que é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, vai dar a mesma relação, né? Substituindo aqui por 10 raiz de 3 ao quadrado, vai dar 100 vezes 3, né? Eu vou ficar com 100, com 6 vezes 100 vezes 3, vezes raiz de 3 sobre 4. Posso simplificar 25 com 4, 100 com 4 vai dar 25. 6 vezes 25 vezes 3 raiz de 3, 450 raiz de 3 centímetros quadrados. Nesse caso aí, a gente só está demonstrando o uso das fórmulas, né? Fórmulas que a gente já viu mais para trás, de cálculo de área de triângulo, essas coisas assim, que a gente vai continuar vendo. Geralmente a gente vai voltar aos conceitos mais fáceis, né, e mais tranquilos de se lembrar, que é a área de triângulo, essas coisas assim, para daí a gente conseguir caminhar com essas figuras mais diferentes, né, podemos assim, como hexágono, essas coisas assim. Então vamos para a letra C. A apotema do tronco ou apotema lateral, né? Que aí no caso é G, que também a gente pode chamar de geratriz nesse caso. Olha, eu calculo, na verdade, que observe a figura seguinte, em que G é a apotema do tronco. G é a apotema do tronco. Eu calculei a distância da base menor até o lado e da base maior até o lado. Então, eu calculei esse Rzinho aqui e esse Rzão aqui. E aí eu vou formar uma figura, né, com H e G. Aí eu vou formar um trapézio. Ó. O trapézio
PMQM é retângulo em M e Q, o que mostra a figura. Ó. Ele é um triângulo retângulo porque ele forma aqui, ó, ele é um trapézio retângulo, né? Que ele forma um triângulo retângulo aqui e um quadrado e um retângulo ao lado, né? Então, aqui no caso, eu tenho que a altura H é 12, né? Aqui é como ele me deu. Então, eu tenho essa altura é 12, essa altura é 12. Essa altura aqui é 6, né? Porque é o que eu calculei do raio menor. E se eu tenho que o raio maior todo é 15 e eu tenho que o raio menor é 6, eu tenho que a diferença entre esses dois raios é 9, né? Que é só a diferença que cresce do raio menor para o raio maior. Portanto, aqui a gente fica fácil da gente calcular essa apotema do tronco, ó, porque eu tenho aqui formando um triângulo retângulo, onde eu tenho dois catetos. Posso usar fórmula de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui, ó, G, que é minha apotema, e que também é hipotenusa nesse caso, vai ficar G ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. G é igual a 15. Lembrando que aí a gente vai fazer essa conta aqui e depois tirar a raiz para a gente saber descobrir G. Vamos à letra D. A área de uma face lateral. Cada face lateral de um trapézio, isósceles nesse caso, né, de base maior 10 raiz de 3 e base menor 4 raiz de 3, a altura igual à apotema do tronco, que aí é 15, ó, a gente tem que lembrar que a gente está vendo aqui como uma face, a gente está vendo uma das faces desse hexágono aí, dessa pirâmide hexagonal, do tronco, né, da pirâmide hexagonal. Ou seja, a altura do trapézio é igual a G, né? Porque se eu calculei aqui, ó, eu calculei essa altura aqui, então eu estou vendo esse como se eu estivesse vendo esse lado aqui apenas, ó, uma das faces apenas. Portanto, a área de uma face lateral A é tal que aí a gente vai entrar no fórmula de área de trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso é uma fórmula que a gente já viu lá no fundamental, coisas para trás aí. Então, substituindo, ó, base maior é 10 raiz de 3, base menor 4 raiz de 3, a altura eu acabei de calcular anteriormente, que é 15 dividido por 2. Fazendo essas resoluções aqui, vou ter 105 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área de uma das faces, né, é 105 raiz de 3. Na letra E, provavelmente vai estar me pedindo a área lateral. Isso aí, ó. Letra E, área lateral. Letra F, área total. E G, o volume. Então, letra E. Se eu calculei da área de uma das faces, é fácil, porque é só eu multiplicar a área dessa face pelo número de faces que eu tenho. Nesse caso aqui, ó, que é essa figura aqui, eu tenho ó, uma face, duas faces, três faces, quatro faces, cinco faces, seis faces. Então, eu vou ter 105 vezes 6. Porque como as faces são semelhantes, eu vou ter os valores iguais. Então, a área lateral é igual a 6 vezes a área de uma face, portanto, a área lateral é 6 vezes a área da face. Se a área da face é 105 raiz de 3, vou estar multiplicando isso por 6, vou estar 630 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da face, a área lateral, desculpa. No G, ele quer a área total, não é isso? É a área total. Então, a área total vai ser a área da base menor, mais a área da base maior, mais a área lateral.
Se eu já calculei aqui as apotemas, essas coisas todas, eu já consigo calcular, eu já tenho a área da base, ó, a área da base maior, a área da base menor e a área lateral. Então, eu tenho lá a área da base menor, 72 raiz de 3, a área da base maior, 450 raiz de 3, e a área lateral, 630 raiz de 3. Somando isso tudo, eu vou ter 1.152 raiz de 3. O raiz de 3 eu não estou mexendo, gente, esquece ele. Finge que como se tiver, trabalhe com ele como se fosse o x de uma equação que a gente tem uma incógnita, tá? Como eu não tenho raiz quadrada de 3 dentro dos reais, eu deixo ele como raiz de 3 mesmo. E o volume vai ser também usando essas áreas de base, essas áreas, né, calculadas. O volume é a altura dividido por 3, vezes a área da base maior mais a área da base menor, mais a raiz da multiplicação da base maior e da área da base maior da área da base menor. Então, eu vou ficar com a altura eu tenho, né? Foi dado que é 12. Então, tenho 12 sobre 3 vezes a área da base maior, né? 450, mais a área da base menor, 72 raiz de 3, 450 raiz de 3, mais raiz quadrada da multiplicação disso daqui, que vai dar ó, 450 raiz de 3 vezes 72 raiz de 3. No caso aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, né? Que eu posso cortar o índice. E aí eu vou fazer a multiplicação, que aí eu simplificando aqui, ó, 12 com 3 vai dar 4. Essa conta aqui vai dar 180, raiz de 3, né? O volume, aí eu vou somar tudo, o volume é 2.808 raiz de 3 centímetros cúbicos, porque eu estou usando as 3 dimensões. Exemplo 2, o cone representado na figura tem 20 centímetros de altura, um plano alfa paralelo ao plano da base secciona o cone a uma distância x do vértice. Calcule x para que o cone situado acima do plano alfa tenha volume igual a 1/7 do volume do tronco abaixo do plano alfa. Então, vamos nós. Aqui a gente tem uma representação, né? De V até a base, eu tenho 20. Eu cortei aqui com o plano, só que o tronco ele tem 7 vezes mais volume do que o cone superior, o de cima, né? Então, a gente tem que guardar essa relação. Como o cone pequeno e o cone grande são semelhantes, a razão de semelhança K do menor para o maior é 20 sobre x, né? Porque a altura do cone menor eu não sei, é x, porém a altura do cone maior eu sei que é 20, então a razão está de x sobre 20. A razão entre os volumes do cone pequeno e do cone grande é igual a essa razão elevada ao cubo. Vocês lembram lá que a gente viu que a constante da razão ela é constante quando a gente fala de uma medida, quando a gente fala de área, ela é essa constante elevada ao quadrado, e quando a gente fala de volume, é essa constante elevada ao cubo. Portanto, se a gente tem essa relação, ó, a constante elevada ao cubo é igual a x sobre 20 elevado ao cubo, né? Essa constante aqui, ó, vai cair nisso daqui, ó, o volume antigo, o volume novo, né, que é esse volume só do cone de cima, ele está para o volume antigo mais 7 vezes o volume novo mais 7 vezes o volume novo, né, que é o volume do tronco mais o volume do cone de cima, está para x sobre 20 elevado ao cubo. Então, a gente tem V
V raiz sobre 8V é igual a raiz cúbica. Isso aqui eu estou jogando raiz, né? Para a gente poder tirar esse elemento, o x, tirar esse elemento aqui, né, do cubo, né? E aí eu vou jogar a raiz dos dois lados, né? Na verdade, eu vou ficar com raiz cúbica de x sobre 20 elevado a 3 é igual a raiz cúbica de 1 sobre 8, né? Que eu vou simplificar v aqui com v aqui. Então, cortei esse 3 com esse 3, e aqui eu vou fazer a raiz. Raiz cúbica de 1 é 1 mesmo, raiz cúbica de 8 é 2. Então, vou ficar com x sobre 20 é igual a 1 sobre 2. Nisso aqui, o que eu vou fazer? Né? O 20 está aqui dividindo, vai passar para cá multiplicando. 1 meio vezes 20 é igual a 10. Então, eu tenho que x é 10. Então, para que o volume do cone superior seja 1/7 do tronco, do volume do tronco, eu tenho que a altura que esse plano divide o tronco do cone superior, desse cone menor aqui de cima, tem que ser 10, tá? Tronco de cone em revolução da base paralela. Eu acho que essa parte tinha que estar junto com a matéria de cone que a gente viu para trás aí. Mas, como eles decidiram, o autor do livro botou junto, a gente vai trabalhar nessa parte aqui, ó. Tronco de cone da revolução da base paralela, a gente vai ter o mesmo conceito que a gente viu, né? Ó, uma base menor, altura, uma base maior, o raio da base menor, o raio da base maior e a geratriz, que é essa face aqui. Quando a gente planifica essa figura aqui, a gente vai ter essa figura aqui, ó. A base maior, que é um círculo, a base menor, que é outro círculo, e esse aqui é o setor circular, né, que é a superfície lateral, que é a área lateral desse tronco de cone. Sendo a B minúscula a área da base menor e a B maiúscula a área da base maior, a L a área lateral, G a geratriz, H a altura e V o volume do tronco. Isso tudo com relação ao tronco cônico, né? Tronco de cone. A gente tem que a área da base menor é πr ao quadrado, né? πrzinho ao quadrado, porque aí é a mesma fórmula de cálculo de área da circunferência, né? Cálculo da área da circunferência, que é πr ao quadrado, no caso aqui o r minúsculo, né? A área da base maior vai ser πr ao quadrado, só que o r maiúsculo, né? O raio da base maior. A área lateral vai ser π vezes g vezes a soma do raio maior mais o raio menor. G, no caso, sendo esse valor aqui, né? Que seria correspondente à altura, né? Do tronco. Na verdade, a altura não, é a inclinação, né, do tronco aqui, ó. Perdão. A área total vai ser a área da base menor mais a área da base maior mais a área lateral. E o volume vai seguir mais ou menos o mesmo conceito de lá, né, que vai ser H sobre 3, a área da base maior mais a área da base menor, mais a raiz quadrada da multiplicação da área da base maior pela área da base menor. Que vai dar, né, como aqui todos esses cálculos aqui tem π, eu posso colocar π em evidência aqui, ó, que aí eu vou ficar com πh sobre 3 vezes o raio da base maior ao quadrado, mais o raio da base menor ao quadrado, mais a multiplicação do raio menor, do raio maior pelo raio menor.
Façam um exercício aí, gente, página 146, números 1, 3, 4 e 5. Me mandem aí a resolução pelas fotos e qualquer dúvida, me mandem, só me chamar. Grande abraço aí.